Oi pessoal, falar um pouquinho para vocês hoje da nossa organização dos programas de treinamento em casa. No último vídeo que eu fiz, que a gente colocou aqui na Movement, eu tratei basicamente do destreinamento, né? Como é que o destreinamento ele é capaz de reverter as adaptações que a gente conseguiu com o processo de treinamento. A gente viu bastante isso, vimos que não é essa coisa toda que se pensa, mas que sim se tem um prejuízo importante quando a gente para de treinar. Consequentemente, e essa foi a grande mensagem do último vídeo, a gente precisa continuar treinando. Até porque para fazer a manutenção do processo de treinamento é muito mais simples do que para a gente continuar construindo a melhora. Então, é fundamental se manter treinando. A opção que a gente tem para treinar nesse momento é dentro de casa. E aí, o fato de estar treinando dentro de casa, ele implica em a gente ter que pensar em algumas situações que são fundamentais para que a gente possa garantir que esse treino fique equilibrado, que esse treino fique ajustado, que esse treino fique bom da maneira como a gente está imaginando. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que quando eu estou treinando em casa, eu preciso sair daquilo que é o convencional, que é fácil de fazer em casa. Então, a gente tem muito trabalho de flexão de braço, de push-up, de agachamento, e são ótimos, extremamente importantes para a gente fazer, mas eles contemplam alguns dos padrões motores, e que se eu exagerar demais nesses padrões e não der o contraponto deles, eu posso criar um desequilíbrio. Quanto mais tempo esse momento se estender, mais desequilíbrio a gente pode criar. Então, para a gente entender isso, é importante a gente entender que todo programa de treinamento que a gente monta, especificamente falando do treinamento da força, ele implica em treinar alguns movimentos, alguns padrões motores precisam ser treinados. Então, a gente pode classificar basicamente o trabalho em exercícios com foco em empurrar. Em geral, esses exercícios são as flexões de braço, nas academias os supinos, os desenvolvimentos, para o pessoal do CrossFit o HSPU, que é o Handstand Push-Up. Então a gente tem muito movimento que o padrão é de empurrar. Também temos muitos movimentos que são de puxar. E aí a gente tem os pull-ups, ou as puxadas em barra, e a gente tem as remadas, os rows, todas as suas variações. Esses são os padrões principais que a gente encontra no membro superior. No membro inferior, a gente tem o agachamento como o padrão principal, nas suas variações todas, bilaterais e unilaterais. E a gente tem também os padrões de dobradiça de quadril, que dão foco maior na cadeia posterior. Além desses 4 padrões principais que a gente tem, 2 de membro superior e 2 de membro inferior, a gente ainda tem uma necessidade de colocar exercícios que foquem na estabilidade, que são exercícios que vão dar capacidade de você manter o tronco estável, de forma que a gente consiga realizar os trabalhos das extremidades. E aí a gente passa para um conceito de core mais amplo, envolvendo não só a parede anterolateral do abdômen, mas também a escápula e o quadril como fatores importantes para essa estabilidade. A gente acaba chamando isso, para ficar mais fácil, de pilar de força. Então a gente tem exercícios que devem trabalhar esse pilar de força. Muito bem. Por que eu estou falando isso tudo? Porque quando a gente entra para fazer um trabalho em casa, o que acontece é que o trabalho de empurrar, ele é muito bem feito, é fácil de fazer. O push-up ou a flexão é um exercício muito bom para a gente trabalhar isso. A gente pode fazer o HSPU, que é o Handstand Push-Up. A gente tem uns exercícios que dá para fazer de tríceps, como se fossem barra paralela ou box dip. Tem algumas variações muito boas. Por outro lado, no membro superior, a gente não consegue fazer tão bem os padrões de puxar, especialmente os que trabalham a parte superior das costas e o grande dorsal. E para isso é preciso se dar uma atenção especial. A gente precisa encontrar os melhores exercícios, as melhores soluções de exercício que a gente possa colocar de forma que eu tenha um equilíbrio entre o que eu estou fazendo de empurrar e o que eu estou fazendo de puxar. No membro inferior acontece a mesma coisa. Os padrões de agachamento são muito bem treinados, então a gente consegue fazer muito bem os agachamentos, lunges, as passadas, subidas em banco, tudo isso, os saltos, todos eles trabalham o padrão de agachamento. Porém,
o padrão de dobradiça de quadril ele é fundamental e a gente precisa demais de trabalhar. O padrão de dobradiça de quadril, normalmente a gente faz em academia, deadlift, stiff, kettlebell swing, hip thrust, todos esses movimentos trabalham a dobradiça de quadril. Em casa, a gente tem algumas opções também, mas elas não são normalmente no mesmo nível que a gente tem as opções de agachamento. Então a gente tem as variações de hip thrust unilateral, que a gente consegue fazer apoiado no chão ou apoiado em sofá. A gente tem alguns trabalhos interessantes de passada e de flexão de joelho com slide. Mas, lembrando, isso é importante ser entendido porque quando eu monto um programa de treinamento, quando eu prescrevo um programa de treinamento, eu não posso simplesmente pegar o que eu quiser, que é legal, que ativa bastante o cardio, que deixa o indivíduo excitado e jogo no programa. Não, eu preciso ter um equilíbrio do que eu estou fazendo. E muitas vezes esse equilíbrio implica em você colocar grande parte dos seus movimentos focado especialmente nessas duas questões que eu falei, na cadeia posterior, então trabalho de glúteo posterior de coxa, e nos exercícios de o que seria o padrão de puxar, e em casa a gente acaba trabalhando muito os estabilizadores escapulares, o romboide, e tenta fazer o que for possível para trabalhar o grande dorsal. Eu vou fazer um próximo vídeo onde eu vou dar dicas específicas, um vídeo para dobradiça de quadril, o que a gente pode fazer em casa para trabalhar bem a dobradiça de quadril, e num outro vídeo eu vou fazer para os padrões de puxar, o que a gente pode fazer em casa com pouco recurso para trabalhar bem a parte superior das costas, tá? Então é fundamental que a gente entenda isso, porque senão eu acabo criando programas de treinamento em casa nesse momento de fazer a manutenção, que são programas que acabam me levando a um certo desequilíbrio. E óbvio que a parte de core, essa para trabalhar em casa é fantástica. Inclusive, esse momento deveria ser um momento de se dar ênfase a isso, porque é um tipo de trabalho que normalmente as pessoas não querem fazer muito nas academias. Então agora em casa eles são espetaculares de fazer, as opções são maravilhosas, eu tenho muita possibilidade de sobrecarga, então o foco deveria ser muito nesse trabalho de core. Então isso é uma das coisas fundamentais quando a gente pensa no trabalho em casa. Além disso, existe um outro componente que é a intensidade do trabalho. Eu falei isso no outro vídeo, mas eu quero só ressaltar aqui que a intensidade ela pode tranquilamente manter os ganhos. De que forma? Se eu não exagerar na queda dela. Então todos os estudos que a gente vê na literatura indicam que quando eu reduzo demais a quantidade de trabalho, volume, reduzo frequência semanal, reduzo tudo. Se eu não reduzir demais a intensidade, eu consigo manter os meus ganhos. Então, é preciso que a gente também entenda como que eu posso fazer para dar intensidade ao trabalho dentro de casa com pouco recurso. E aí, mais uma vez, eu chamei a atenção porque eu vou fazer mais um vídeo que vai ensinar vocês a como que a gente pode aumentar a intensidade do trabalho. O que a gente pode fazer para criar um trabalho de maior intensidade para que eu consiga, dentro de casa, ter um baita de um treino equilibrado, intenso, que vai conseguir manter os meus ganhos e, em algumas situações, até me fazer aumentar o meu nível de performance. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, nesse vídeo. Vou estar preparando os próximos, a gente vai estar divulgando aí ao longo dessa semana e das próximas. Fiquem atentos a Movement e o que a gente está fazendo. A ideia é trazer muita informação nesse momento que a gente precisa especificamente de informação sobre treinamento em casa. Eu vou focar tudo que eu puder fazer para melhorar o entendimento de como a gente pode treinar bem dentro de casa. É isso aí, pessoal. Beijão a todo mundo.